Então, pessoal, voltamos aqui. A gente está, fazendo a leitura aí da Convenção de Haia, né? Vai ter um concurso público do Tribunal de Justiça em breve. E vamos continuar a nossa leitura aí. Deixa eu só me endireitar aqui. Vamos lá. Capítulo 5. Reconhecimento e efeitos da adoção. Artigo 23. Um, uma adoção certificada como a convenção por uma autoridade competente do Estado onde teve lugar será reconhecida de pleno direito pelos demais Estados contratantes. O certificado deve especificar quando e quem outorgou o assentimento previsto no artigo 17, letra C. 2. Todo Estado contratante, no momento da assinatura, da ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, notificará ao depositário da Convenção a identidade e as funções da autoridade ou autoridades, as quais, nesse Estado, são competentes para elaborar esta certificação, bem como notificará igualmente qualquer modificação na designação dessas autoridades. Artigo 24. O reconhecimento de uma adoção só pode ser recusado por um Estado contratante se esta adoção é manifestamente contrária à sua ordem pública, tomando em consideração o interesse superior da criança. Artigo 24. Todo Estado contratante pode declarar ante o depositário da Convenção que não reconhecerá as adoções feitas conforme um acordo concluído com base no artigo 39, parágrafo 2º desta Convenção. Artigo 26. O reconhecimento da adoção implica o reconhecimento do vínculo de filiação entre a criança e seus pais adotivos, a responsabilidade paterna dos pais adotivos a respeito da criança, da ruptura de filiação pré-existente entre a criança e sua mãe ou pai, se a adoção produz efeito no estado contratante em que teve lugar. 2. Se a adoção tem como efeito a ruptura do vínculo pré-existente de filiação, a criança gozará no estado de acolhida e em todo outro estado contratante, no qual se reconheça a adoção de direitos equivalentes aos que resultam de uma adoção que produza tal efeito em cada um desses estados. Os parágrafos precedentes não impedirão a aplicação de disposições mais favoráveis à criança, em vigor nos estados contratantes em que se reconheça a adoção. Artigo 27. Se uma adoção realizada em um estado de origem não tem como efeito a ruptura do vínculo pré-existente de filiação, o estado de acolhida que reconhece a adoção em conformidade com a Convenção poderá convertê-la em uma adoção que produza tal efeito se a lei do estado de acolhida permite e b. os consentimentos exigidos no artigo 4º, letras C e D tenham sido ou não outorgados para tal adoção. O artigo 23 aplicar-se-á à decisão sobre a Convenção. Capítulo 6. Disposições gerais. A Convenção não derroga nenhuma lei de estado de origem, o qual requeira que a adoção de uma criança residente habitualmente nesse estado tenha lugar nesse estado, ou que proíba a colocação da criança no estado da acolhida ou seu deslocamento ao estado de acolhida antes da adoção. Não haverá nenhum contato entre os futuros pais adotivos e os pais da criança ou qualquer outra pessoa que detenha sua guarda, até que se tenham cumprido as condições do artigo 4º, letras A e C, e do artigo 5º, letra A, salvo nos casos em que a adoção seja efetuada entre membros de uma mesma família ou se as condições fixadas pela autoridade competente do estado de origem forem cumpridas. Artigo 30. As autoridades competentes de um Estado contratante conservarão as informações de que disponham relativamente à origem da criança, em particular a informação a respeito da identidade de seus pais,
assim como a história médica da criança e de sua família. 2. Estas autoridades assegurarão o acesso com o devido assessoramento da criança ou de seu representante legal a estas informações, na medida em que o permita a lei de dito Estado. Artigo 32.1. Ninguém pode obter benefícios financeiros indevidos em razão de uma intenção de adoção internacional. Somente se pode reclamar e pagar custos e gastos, incluindo os honorários profissionais razoáveis das pessoas que tenham intervido na adoção. 3. Os dirigentes, administradores e empregados dos organismos intervenientes em uma adoção não podem receber remuneração desproporcional em relação aos serviços prestados. Artigo 33. Toda autoridade competente que constate que uma disposição da Convenção não foi respeitada ou existe risco manifesto de que não venha a sê-lo, informará imediatamente a autoridade central de seu Estado. Esta autoridade central terá a responsabilidade de assegurar que se tomem as medidas adequadas. Artigo 34. Se a autoridade competente do Estado destinatário de um documento requer que se faça deste uma tradução certificada, esta deverá ser produzida, salvo dispensa os custos de lei. Os custos de tais traduções correrão a cargo dos pais adotivos. Artigo 35. As autoridades competentes dos países contratantes atuarão com celeridade nos processos de adoção. Artigo 36. Em relação a um Estado que possua, em matéria de adoção, dois ou mais sistemas jurídicos aplicáveis em diferentes unidades territoriais, a. Toda referência à residência habitual nesse Estado entender-se-á como referindo-se à residência habitual em uma unidade territorial de dito Estado. B. Toda referência à lei desse Estado entender-se-á como referido à lei vigente na correspondente unidade territorial. C. Toda referência às autoridades competentes ou às autoridades públicas desse Estado entender-se-á como referindo-se às autoridades autorizadas para atuar na correspondente unidade territorial. D. Toda referência aos organismos autorizados de dito Estado entender-se-á como referindo-se aos organismos autorizados na correspondente unidade territorial. Artigo 37. Em relação a um Estado que possui em matéria de adoção dois ou mais sistemas jurídicos aplicáveis a categorias diferentes de pessoas, toda referência à lei deste Estado entender-se-á como referindo-se ao sistema jurídico indicado pela lei de dito Estado. Artigo 38. Um Estado em que distintas unidades territoriais possuam próprias regras de direito em matéria de adoção não estará obrigado a aplicar a Convenção quando um Estado com um sistema jurídico unitário não estaria obrigado a fazê-lo. Artigo 39. 1. A Convenção não derroga os instrumentos internacionais em que os Estados contratantes sejam partes e que contenham disposições materiais reguladas pela Convenção, salvo declaração em contrário dos Estados vinculados por ditos instrumentos internacionais. 2. Todo Estado contratante poderá concluir com um ou mais Estados contratantes acordos para favorecer a aplicação da Convenção em suas relações recíprocas. Estes acordos somente poderão derrogar as disposições contidas nos artigos 14 a 16 e 18 a 21. Os Estados que concluam tais acordos transmitirão uma cópia dos mesmos ao depositário da presente Convenção. Artigo 40. Nenhuma reserva é admitida à Convenção. Artigo 41. A Convenção aplicar-se-á às solicitações formuladas conforme o artigo 14 e recebidas depois da entrada em vigor na Convenção no Estado de origem e no Estado de acolhida. Artigo 42. O secretário-geral da Conferência de Haia
de Direito Internacional Privado convocará periodicamente uma comissão especial para examinar o funcionamento prático da Convenção. Capítulo 7. Cláusulas finais. Artigo 43.1. A Convenção estará aberta à assinatura dos Estados que eram membros da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado quando se celebrou a sua 17ª sessão e aos demais Estados participantes da referida sessão. Ela será ratificada e aceita ou aprovada, e os instrumentos de ratificação aceitarão ou aprovarão e os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação depositar-se-ão ao Ministério de Assuntos Exteriores do Reino dos Países Baixos, depositário da Convenção. Artigo 44.1. Qualquer outro Estado poderá aderir à Convenção depois de sua entrada em vigor, em virtude do artigo 46, parágrafo 1º. 2. O instrumento de adesão será depositado em poder do depositário da Convenção. A adesão somente surtirá efeitos nas relações entre o Estado aderente e os Estados contratantes que não tenham formulado objeção à adesão nos 6 meses seguintes à recepção da notificação a que se refere o artigo 48, letra B. Poderá, assim mesmo, formular uma objeção a respeito de qualquer Estado no momento da ratificação, aceitação ou aprovação da Convenção, posterior à adesão. Ditas objeções serão notificadas ao depositário. Artigo 45. Quando um Estado compreenda duas ou mais unidades territoriais nas quais se apliquem sistemas jurídicos diferentes no que se refere a questões reguladas pela presente Convenção, poderá declarar, no mínimo, no momento da assinatura, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, que dita Convenção aplicar-se-á a todas as suas unidades territoriais ou somente a uma de várias delas, e poderá, em qualquer momento, modificar esta declaração fazendo outra nova. Toda declaração desta natureza será notificada ao depositário e nesta indicarão expressamente as unidades territoriais às quais a Convenção será aplicável. 3. Em caso de um Estado não formular nenhuma declaração conforme este artigo, a Convenção aplicar-se-á à totalidade do território do referido Estado. Artigo 46.1. A Convenção entrará em vigor no dia do primeiro mês seguinte à expiração de um período de 3 meses depois do depósito do terceiro instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação, previsto no artigo 43. Para cada Estado que a ratifique, aceite ou aprove posteriormente ou apresente adesão à mesma no primeiro mês do dia seguinte à expiração de um pedido de 3 meses depois do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. B. Para as unidades territoriais às quais se tenha feito extensiva aplicação da Convenção, conforme disposto no artigo 45, no primeiro dia do mês seguinte à expiração de um período de 3 meses da notificação prevista em dito artigo. Artigo 47. Todo Estado parte dessa Convenção pode denunciá-la mediante notificação por escrito dirigida ao depositário. 2. A denúncia surtirá efeito no primeiro dia do mês seguinte à expiração de um período de 12 meses da data da recepção da notificação pelo depositário. Caso a notificação fixe um período maior para que a denúncia surta efeito, esta terá efeito quando transcorrer referido período, o qual se contará da data da recepção da notificação. Artigo 48. O depositário notificará os Estados-membros da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, assim como aos demais Estados participantes da 17ª sessão e aos Estados que tenham aderido de conformidade com o disposto no artigo 44.
A. As assinaturas, ratificações e aprovações a que se refere o artigo 43. B. As adesões e as objeções às mesmas a que se refere o artigo 44. C. A data em que a Convenção entrará em vigor, conforme dispõe o artigo 46. D. As declarações a que se referem os artigos 22, 23, 25 e 45. E. Os assentimentos mencionados no artigo 39. F. As denúncias a que se refere o artigo 47. E por isso, com plena consciência, os abaixo-assinados devidamente autorizados assinaram a presente convenção, feita em Haia no dia 29 de maio de 1993, em francês e inglês, os dois textos fazendo igualmente fé em um só exemplar, o qual será depositado nos arquivos do governo do Reino dos Países Baixos e do qual uma cópia será enviada por via diplomática a cada um dos países membros da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, quando da 17ª sessão, assim como a cada um dos estados que participaram dessa sessão. Então, gente, essa foi a Convenção de Haia. Espero que ajude nos seus estudos. Daqui a pouco eu volto com mais.